Vamos seguir o nosso estudo, então, do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Né? O livro está aí na sua tela, né? Esse é o livro que nós estamos estudando. E como eu sempre menciono, né, ele está lá disponível, né? Você pode acessar no site unificacionista.com, ler online, baixar, enfim. Esse é o livro que a gente está fazendo essa sequência de estudos, né? Uma série de aulas pouco a pouco, passo a passo, fizemos já algumas, né? Temos aí já um bom conteúdo para você continuar estudando, rever novamente se quiser, né? E nessa sequência, eu já na próxima tela vou mostrar como é que está sendo feito. A gente já está nessa parte da teoria da imagem original, onde a gente fala sobre a estrutura da imagem original. Já falamos, né, sobre a parte onde fala ação, dar e receber, iniciamos o estudo de uma forma bem sucinta na primeira aula sobre a base de 4 posições. Falamos, né, sobre os elementos que compõem a base de 4 posições, né, as posições e qual o papel, como funciona, os qualificativos, atitudes, enfim. E agora nós estamos estudando especificamente esse item C, onde a gente trata sobre os tipos de bases de 4 posições. Na aula anterior, a gente estudou basicamente, como está aí na sua tela, né, eu vou circundando para ficar mais fácil. Então, a gente está estudando, ou perdão, na aula anterior nós estudamos a base de 4 posições mantenedora de identidade interna e a mantenedora de identidade externa. Conseguimos analisar as duas na mesma aula, né, na aula anterior. E hoje nós vamos começar a estudar a base de 4 posições, que eu estou circundando aí abaixo, desenvolvedora interna. Né? E já vou antecipando. Nessa aula, basicamente, a gente vai se dedicar ao estudo, à conceituação, enfim, ao entendimento um pouco mais aprofundado. O pensamento de unificação, na verdade, se debruça um pouco mais sobre essa base de 4 posições, a desenvolvedora interna. Na sequência dessa aula de hoje, vocês vão entender o porquê, mas enfim, eu estou fazendo uma pequena introdução para vocês entenderem que não vamos esgotar o estudo dos tipos de base de 4 posições com essa aula. Ainda teremos que fazer mais uma, onde a gente vai estudar, então, como eu vou circundar aí na sua tela, a base de 4 posições desenvolvedora externa. Só a título de lembrança, para nos nortear na continuidade da sala de hoje, do estudo de hoje, né? Uma distinção, só a título de lembrança, né? Nós falamos que basicamente o que distingue as bases de 4 posições mantenedora de identidade, né? Seja ela interna, seja ela externa, das bases de 4 posições desenvolvedora também, seja elas interna ou externa, basicamente é o centro, a posição de centro. Na base mantenedora de identidade, como a gente mencionou na aula passada, e aí eu sempre faço a referência, né, se não ficou claro, se você não viu, vai lá, assista, está bem explicadinho, bem detalhado. Né, o porquê, como funciona, mas enfim. Basicamente, ela é mantenedora de identidade porque tem como centro o coração. E agora, né, a partir dessa aula de hoje e na próxima que nós vamos estudar na sequência, nós vamos falar da base de 4 posições desenvolvedora interna. Desenvolvedora por quê? Porque agora o centro não é mais o coração, né? Vai ser propósito. Eu vou explicar isso ao longo da aula, então não vamos antecipar. Basicamente é só para a gente ir pontuando, né? A distinção primeira que a gente pode enfatizar, que o pensamento de unificação enfatiza, é exatamente isso, né? O centro sendo o coração, a base de 4 posições passa a ser do tipo mantenedora de identidade. Né? Ocorrendo dentro do Sun San, a título de lembrança também, ela vai ser interna. Ocorrendo entre Sun San e Hyun San, ela já é uma base de 4 posições externa. No caso que nós vamos estudar hoje, a base de 4 posições desenvolvedora interna, ou seja, né, é aquela base de 4 posições que tem no centro propósito, e vai ocorrer dentro do Sun San, ou seja, os elementos, como está ali na tela, né, deixa eu circundar para ajudar, Sun San interno e Hyun San interno serão os elementos que vão estar estabelecendo o dar e receber nas posições de sujeito e objeto que a gente já estudou, e aí vai ter como resultado um novo ser. Outro ponto aqui que eu acho que é importante já mencionar a título de dica da prova, né, como eu sempre menciono, anota no seu caderninho, é uma dica importante, porque vai permitir que você possa compreender com bastante profundidade essa distinção. Né? E o próprio funcionamento, né, dessas bases de 4 posições, mantenedora de identidade e desenvolvedora. Na aula passada, se vocês assistiram, se não assistiram, de novo, a dica, assista. Um ponto que ele enfatiza bastante, que o pensamento de unificação enfatiza bastante, é que essa base de 4 posições tem uma característica de imutabilidade. Né? A gente até fez algumas referências
dizendo acerca do fato do centro ser o coração e o coração ser portador daquelas características de absoluto, único, eterno, imutável. Obviamente essas características acabam replicando, acabam sendo, né, derramadas, investidas, né, no resultado. E o resultado também passa a ter essa característica de absoluto, único, eterno e imutável. O pensamento de unificação, como a gente mencionou na aula anterior, ele dá bastante ênfase nessa característica de imutabilidade. Já, né, fazendo um contraponto, já para dar alguns insights daquilo que a gente vai estudar nessa aula de hoje, a base de 4 posições desenvolvedora, ela já vai ter a característica de mutabilidade, de evolução, de aperfeiçoamento, de temporalidade, né, de evolução, enfim, né, são algumas palavras que me vêm à mente aqui para tentar já colocando a seu conhecimento, para o conhecimento de todos aí, o funcionamento, o propósito, o objetivo para qual funciona essa base de 4 posições. Outro ponto também que eu acho importante, que talvez a gente não tenha dado tanta ênfase na aula anterior, e por isso eu aproveito esse momento aqui antes da gente entrar propriamente no estudo desse tema, com relação à relação que tem, né? Como eu falei, a aula anterior a gente conseguiu estudar as duas, a base de 4 posições, mantenedora de identidade interna e externa. E aí a gente percebe que, apesar de termos estudado elas de forma estanque, separada, uma é uma, outra é outra, mas na prática, no funcionamento, tanto lá na imagem original em Deus, quanto em nós seres humanos, quando chegarmos no estudo da natureza humana original, vocês vão perceber, o pensamento de unificação explica que ele funciona de forma sucessiva, subsequente. Né? Então, startou a base de 4 posições mantenedora de identidade internamente dentro do Sunsan, de uma forma natural, a reação quase que natural e subsequente é que ocorra a base de 4 posições externa, a mantenedora de identidade externa. Ela é uma consequência imediata, né? Ela vai acontecer já na sequência, uma sucessão. Por isso que a gente diz que ela é sucessiva. No estudo agora da base de 4 posições desenvolvedora, uma dica que eu vou dar, o texto vai mencionar e a gente vai voltar. Mas aí eu faço a referência de novo. Lembra, já falei, né? Então estou falando agora. A base de 4 posições desenvolvedora, ela já tem essa característica de não necessariamente uma desencadeia a outra. Uma coisa acontece de uma forma plena, completa, íntegra, constituindo a formação de uma entidade e na sequência, né, não por sucessão, não por desencadear automático, mas por planejamento. Vamos começar já a usar algumas palavras que a gente vai usar ao longo dessa aula de hoje, né? Mas por planejamento, aí você vai então desenvolver, vai implantar, vai realizar a base de 4 posições desenvolvedora. Né? Um outro ponto aí para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, se vocês observarem, né, como a gente estudou na aula anterior, dá uma olhadinha ali na tela. A base de 4 posições mantenedora de identidade, seja ela interna, seja ela externa, sempre vai ter como resultado união. Né? Nós enfatizamos ali o centro é o coração, seja na interna, seja na externa, mas um ponto importante que a gente também falou alguma coisa na aula anterior é que o resultado, tanto da base de 4 posições mantenedora de identidade interna, quanto o resultado da base de 4 posições mantenedora de identidade externa, sempre vai ser união. Já na base de 4 posições desenvolvedora, não é assim, né? Mudamos o centro? Mudamos o centro para propósito. Seja na desenvolvedora interna, seja na desenvolvedora externa, o centro é propósito. Obviamente muda o centro, o resultado vai mudar. Ele passa a ser então um novo ser. Um novo ser como resultado da base de 4 posições desenvolvedora interna, e aí o resultado da base de 4 posições desenvolvedora externa. Existe correlação entre esses dois resultados, o novo ser gerado na base interna e o novo ser gerado na base externa? Sim, eu vou falar sobre isso ao longo da aula, beleza? Feito, acho que essas introduções, comentando esses aspectos, eu acho que a gente já pode começar a trabalhar no conteúdo de hoje. Estão prontos? Vamos começar então? Vamos lá. Próxima tela, então, base de 4 posições desenvolvedora interna. Esse é o nosso tema de hoje, não vamos estudar a externa, já fica feito o nosso compromisso para a próxima aula, nós vamos estudar base de 4 posições desenvolvedora externa, tá bom? Vamos lá. Um parênteses aqui já antes de começar.
Fica aqui a dica, né? Depois vocês pegarem o livro Novas Essências do Pensamento e Unificação e estudarem, lerem todo o conteúdo relacionado a esse item. Por quê? Eu não trouxe todo o texto. Se eu tivesse trazido todo o texto, ficaria muito longo. Eu acho que teríamos até que talvez subdividir o estudo da base de 4 posições de desenvolvedor interna. Tanto é a importância que o pensamento da unificação dá a esse tema e as implicações disso para a vida cotidiana, né? Como a gente sempre menciona, né, todo o estudo que nós estamos fazendo, que o pensamento da unificação se delonga ali nas suas explanações, tem sempre como objetivo resolver problemas reais. Né? Então, a ênfase do pensamento de unificação, ao longo dessa aula, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Mas o que eu quero antecipar é exatamente o fato de que eu não trouxe todo o conteúdo, nós não vamos explorar ele tão aprofundadamente, né? Peço perdão até porque o conteúdo é bastante profundo, super interessante, apaixonante, por isso eu deixo a dica aqui, né? Depois dá uma lida lá, pega o livro Novas Essências, dá uma lida, estuda, porque vocês vão ver todos os demais argumentos e exemplificações que o livro traz são fantásticos e vão complementar. O que eu vou fazer aqui basicamente é isso, é sempre traçar um atalho ali, tentando dar algumas dicas, alguns macetes, algumas ideias centrais desses temas, que depois você estudando sozinho vai ter mais habilidade. Eu tenho a certeza que você vai se sentir mais à vontade ao ler o livro, a partir do fato de a gente já ter mostrado alguma coisinha aqui. Tá bom? Vamos à leitura então e vamos às discussões. A base de 4 posições desenvolvedora interna é a combinação da base de 4 posições interna e da base de 4 posições desenvolvedora. Parênteses aqui, de novo, né? Lembra, a gente fez o mesmo conceito quando estudamos a base de 4 posições mantenedora de identidade interna e também externa. E ele faz exatamente esse jogo, porque lembra que eu mencionei na aula anterior, quem não viu, volta e vê, quem viu vai lembrar, são, na verdade, não são 4 tipos de bases de 4 posições distintas, mas são bases de 4 posições que vão trocando, intercambiando determinados elementos. Por exemplo, um dos elementos que a gente já mostrou ali graficamente na tela anterior é o centro. Se você se você coloca, né, no centro da base de 4 posições, seja ela interna, seja ela externa, o coração, ela é mantenedora. Se eu tiro o coração e coloco o propósito, ela passa a ser desenvolvedora. Né? O resultado da mantenedora é união. O resultado, como a gente viu agora há pouco no gráfico anterior, o resultado da desenvolvedora é um novo ser. Beleza? Então, você vê que é uma troca a estrutura é a mesma, mas você vai trocando. Interna por quê? Porque ela vai ocorrer dentro do Sun-San, entre elementos Sun-San interno e Ryun-San interno. Né? O externo é sempre Sun-San e Ryun-San. Seja ela desenvolvedora, seja ela mantenedora de identidade. Beleza? Então, o que ele está dizendo isso? Tal como a gente fez essa conceituação lá no estudo da base de 4 posições mantenedora de identidade, ele está fazendo a mesma referência para nos voltar naquele gráfico, nos auxiliar ali a esquematizar na nossa cabeça do que nós estamos falando. O que é a base de 4 posições desenvolvedora interna? Ela basicamente é a combinação da base de 4 posições interna, e aí um parênteses aqui para a gente lembrar, o que é a base de 4 posições interna? Sun-San interno, Ryun-San interno, lá dentro do Sun-San, estabelecendo um dar e receber. Beleza? E aí a combinação da base de 4 posições interna com a base desenvolvedora. Por que ela é desenvolvedora? Porque ela tem no centro propósito. Então, interna, porque tem Sun-San interno, Ryun-San interno, características duais do Sun-San, que vão interagir através do dar e receber, centrando no propósito. Show de bola? Beleza? Vamos lá. Ou seja, então, ela é a base de 4 posições interna, a qual tem a característica de desenvolvimento e movimento. Olha aqui as dicas que ele vai dando já, né? Eu não grifei, poderia ter grifado. Como eu mencionei, a gente estudou isso na aula anterior, a característica ou a ênfase que o pensamento de unificação dá na base de 4 posições mantenedora de identidade, basicamente é a característica de imutabilidade. Ou seja, a gente está dizendo, o pensamento de unificação está dizendo, que é uma base de 4 posições estática, fixa. Né? Ela é imutável. Enquanto que a base desenvolvedora, e é essa dica que ele está dando ali, eu não grifei, mas seria uma boa ter grifado, né? Fica a dica, anota no seu caderninho. Então, essa característica, diferente da base de 4 posições mantenedora, que seria imutabilidade, no caso da desenvolvedora, basicamente a característica, ou as características que ele dá ênfase ali é desenvolvimento, né, e movimento. Então, ali você já pode, a gente vai fazer isso ao longo da nossa aula de hoje, né? Pensar o que significa desenvolvimento, por exemplo, num elemento químico, num ser, num astro da galáxia, ou num animal, ou então no próprio ser humano.
né, você vai perceber que essa palavra ela começa a assumir nuances de acordo com o ser que vai promover esse desenvolvimento, ou que vai estar fazendo esse movimento, né? Mas vamos lá, vamos devagar, né? Vamos por partes. Aqui, a base de 4 posições desenvolvedora se refere à base de 4 posições que é estabelecida através da ação dar e receber entre sujeito e objeto, centrando no propósito de criação, onde um novo ser é produzido. Tá ali os grifos, você está vendo na tela, e eu já mostrei isso no gráfico anterior, né? O que define uma base de 4 posições desenvolvedora? Centro é propósito, no caso, propósito de criação, e o resultado é um novo ser. Um novo ser, por ser uma base de 4 posições interna, a gente vai ver isso melhor, né? Um novo ser substancial, será que é isso mesmo? Vamos devagarzinho, né? Vamos aos poucos, vamos lá. Então, interna e externamente, bases de 4 posições desenvolvedoras são formadas na imagem original. E a nossa ênfase hoje é naquela que ocorre internamente. Então, externamente eu nem vou tentar me esforçar muito agora, porque eu vou deixar para a próxima aula, e lá a gente vai ter o tempo suficiente para a gente explorar esse conteúdo como ele merece, né? Contudo, ao contrário do caso das bases de 4 posições mantenedoras de identidade, as bases de 4 posições desenvolvedoras interna e externa não são formadas simultaneamente, mas ao invés de forma sucessiva. 2 pontos, parênteses aqui. Então eu mencionei ali agora há pouco, também mostrando naquele gráfico, um aspecto que eu mencionei, né? Falando, por exemplo, a base mantenedora, quando ela ocorre internamente dentro do Sunsan, entre as características Sunsan interno e Hunsan interno, ela vai gerar o resultado união, e essa união ela quase que starta automaticamente o processo para o estabelecimento já na esfera externa, entre Sunsan e Hunsan, centrando também no coração, obviamente, porque nós estamos falando ali da mantenedora, né? O surgimento ou de uma nova base de 4 posições, ou o processamento seria o melhor, né, colocado, da base de 4 posições já na esfera externa. Isso não ocorre, anota no seu caderninho, é dica da prova, tá? Isso é importante, é um conceito fundamental, porque nós vamos falar de aspectos práticos, nós vamos fazer proposições sobre solução de problemas reais, e é importante se entender isso. Tá? A base de 4 posições desenvolvedora, seja interna ou externa, enfim, vamos analisar o conjunto da obra. Né? A base de 4 posições mantenedoras a gente já falou. A desenvolvedora, porque tem como centro propósito, certo? O resultado é um novo ser. Pode olhar na tela ali, né, do lado, aí vocês podem ver no lado da tela, tá ali a dica, né? Eu deixei grifadinho para ajudar na cola. O processo, ele na verdade, ele não é desencadeado numa sucessão. É o que ele diz ali, ó. A base de 4 posições desenvolvedora interna é formada primeiro, e então a base de 4 posições desenvolvedora externa é formada depois. Automaticamente? Não. Uma já desencadeia a outra? Não. Vai depender vai depender do que? A gente vai chegar lá. Né? O que eu quero simplesmente nesse momento, o livro está enfatizando isso, e eu trouxe esse trechinho exatamente, para deixar bem claro para você. A distinção entre a mantenedora de identidade, que é centrada no coração, é que a interna e a externa, elas ocorrem de forma sucessiva, né? Desencadeada automaticamente. Enquanto que na desenvolvedora, a interna e a externa não ocorre dessa forma. Eu me lembro na aula passada que eu mencionei também a relação entre a base de 4 posições mantenedora de identidade interna e externa estão numa relação de causa e efeito. Né? A base de 4 posições interna ela é a causa, e o resultado, a consequência, né, do desenvolvimento da base de 4 posições mantenedora interna, ela vai, né, automática e sucessivamente desencadear o surgimento ou o processamento da externa, da mantenedora externa. Isso não ocorre na base de 4 posições desenvolvedora, centrada no propósito, tendo como resultado o novo ser. Beleza? Anotou? Eu enrolei um pouquinho para dar tempo de você anotar aí, fazer a colinha no caderno como a gente sempre pede, né? Para depois você ter já esse item anotado ali, porque é dica, né? É dica que eu sempre dou. Vamos avançar?
Então vamos analisar aqui esquematicamente aquilo que a gente falou, né? Então basicamente o que nós estamos nos propondo a estudar nessa aula de hoje é isso aqui, ó. Essa base de 4 posições interna, desenvolvedora. Por que desenvolvedora? O que dá essa característica desenvolvedora a essa base de 4 posições é o fato de que nós temos aqui na posição de centro, propósito, ok? E o resultado, né, a gente poderia também colocar ali como um subitem, né, desse item que a gente está botando como pré-requisito definidor dessa base de 4 posições, a gente tem aqui como resultado não união, tá? Aqui está errado esse gráfico, aqui eu assumo a responsabilidade. Aqui, na verdade, é um novo ser. Seja na base de 4 posições interna, né? Por que interna? Porque ela é composta dos elementos duais Sun-San interno e Hyun-San interno. Elementos esses que compõem o Sun-San. Beleza? Essa daqui que está aí já na sua tela, só para título de ilustração. A gente não vai discutir, estudar e aprofundar nela. Mas só a título de você entender a relação que existe entre uma e outra, essa é a externa. Ou seja, aquilo que ocorre dentro aqui da base de 4 posições desenvolvedora interna, está ocorrendo aqui. Ó. Tudo isso que a gente colocou dentro desse círculo aí, ele está, na verdade, contido aqui dentro do Sun-San. Né? O Sun-San interno, lembra do que é? Intelecto, emoção e vontade. Né? As faculdades que buscam os valores de verdade, beleza e bem. Né? E aí o Hyun-San interno, também um atributo do Sun-San, ele é aquele atributo composto de ideias, conceitos, leis e princípios armazenados e que vão estabelecer o dar e receber. A gente vai falar mais detalhadamente nesse processo ao longo da nossa aula. Então, é só a título realmente de você conseguir de uma forma esquemática, né? Eu gosto bastante de usar as imagens porque o esquema gráfico ele nos permite uma compreensão melhor, concorda? Vamos lá, feito isso, entendido essa parte, enfatizando que nós estamos estudando aqui essa parte aqui na aula de hoje, e essa daqui já fica o nosso compromisso para a próxima aula. Avançando aí para a próxima tela, o propósito do processo de planejamento na atividade produtiva humana é a estrutura da imagem original. Já é um trecho, tá? Se vocês observarem, talvez ele não dê muita sequência lógica da leitura, porque eu fui extraindo trechos que eu acho importante destacar hoje aqui para lhes permitir que ao ler o livro vocês possam se nortear, conseguir saber realmente ao que ele está falando. Então, basicamente, olha só, o protótipo do processo de planejamento na atividade produtiva humana é a estrutura na imagem original. O ser humano, quando ele costuma planejar, vamos pensar, eu sempre uso, se vocês olharem, estão acompanhando todas as aulas anteriores, eu tenho usado sempre aquele exemplo e eu acho que eu vou usar bastante ele, né? É bastante palpável. É o exemplo na construção de um edifício. A gente vai fazer o planejamento. Eu preciso ter bem claro na minha cabeça, né? Não só na minha cabeça, mas hoje a gente usa mais um equipamento tecnológico como o computador, né? E todas as ferramentas periféricas que nos auxiliam aí na produção de um projeto. Então, nesse processo de planejamento, o resultado desse processo, ele chamou ali de protótipo. O protótipo, ele é a estrutura na imagem original. O que é a imagem original? Nós voltamos a falar de Deus. Olha que coisa interessante. O que ele quer dizer com isso? É a base de 4 posições desenvolvedora interna. Olha só, entre parênteses ali, a gente já falou isso lá na aula, estudando só sobre logos. E essa base de 4 posições desenvolvedora interna, que o pensamento de unificação dedica ali páginas e páginas e argumentos e mais argumentos, ele é basicamente a formação do logos, que é estabelecida através da ação dar e receber entre Sun-San interno e Hyun-San interno. Parênteses aqui. Sun-San interno de novo. Intelecto, emoção e vontade, buscando verdade, beleza e bem. Hyun-San interno. Ideias, conceitos, leis e princípios. Todo o arcabouço de conhecimento, de conceitos, de percepção da realidade, do mundo, as leis físico-químicas e, enfim, estão lá no Hyun-San interno. O dar e receber entre Sun-San interno e Hyun-San interno, centrando no propósito dentro do Sun-San original. Olha só, depois nós vamos ver isso esquematicamente, tá? Eu gosto de usar os gráficos, vai ajudar a compreender e sedimentar esse conceito. Mas vamos lá. Assim, a base de 4 posições desenvolvedora interna na imagem original é o protótipo
para todas as bases de 4 posições desenvolvedoras internas dos seres criados. Entendeu? Vamos de novo. A base de 4 posições desenvolvedora é a interna. Qual a base de 4 posições desenvolvedora que ele está falando? A interna. Lembra? Propósito, Sum-Sam interno, Rim-Sam interno, um novo ser. Isso ele vai estabelecer o protótipo para todas as bases de 4 posições desenvolvedoras internas nos seres criados. Ou seja, Deus prototipou tudo que está no mundo criado. E até mesmo aquilo que nós, seres humanos, prototipamos com a nossa criatividade, a aulinha que nós já fizemos também, né? Quem não viu, assista novamente. Está lá, estudo do caráter divino, nós falamos coração, uma aula, logos, outra aula, criatividade, outra aula. Então quem perdeu, assiste, quem assistiu, não lembra, assiste de novo, tá bom? Vai lá. Então basicamente a gente vai perceber isso. A nossa criatividade, ela está diretamente atrelada a essa prototipagem, a esse processo de planejamento entre dar e receber no Sum-Sam interno e Rim-Sam interno, na imagem original de Deus, que a priori prototipou o universo, prototipou todos os seres criados e deu inclusive ao ser humano referencial de prototipagem para a sua obra de cocriação. Foi longe agora, né? Vamos por partes, a gente vai seguir, vamos melhorar esse conceito aí no detalhamento que a gente vai fazer a seguir, tá bom? E ainda, se faltar alguma coisa, né, como eu mencionei já, a leitura do livro, porque eu não trouxe todo o conteúdo, né? Mas você vai se apaixonar, tenho certeza, e você vai ler o restante do conteúdo. Vamos para a próxima tela? Opa, desculpa. Então vamos lá. Propósito como centro. Então, basicamente, né, o item característica que vai determinar essa base de 4 posições como uma base desenvolvedora é o fato de que no centro nós vamos ter propósito. Então ele vai explicar um pouco sobre isso. Vamos lá. O centro, então, da base de 4 posições desenvolvedora interna é propósito, o propósito de criação, o qual está baseado no coração. Porque o coração, lá também no estudo que nós fizemos, caráter divino, falando sobre coração, a gente deu muita ênfase que o coração é o âmago da estrutura da imagem original. E também é o âmago de todos os seres, inclusive de nós seres humanos. E ele é o impulso de buscar alegria através de amar. Esse é o impulso, é o start, né? É a faísca, é a fagulha que inicia todo esse processo que vai depois, né, passando aí pela sequência que a gente já explicou alguma coisinha lá. Fica a dica, né? Quem não viu, assista novamente. Entendeu? Então, centrando, baseado, apoiado, alicerçado no coração. O impulso emocional para amar. Sendo que a criação de Deus é motivada pelo coração, o propósito de criação é ter parceiros objetos de amor e realizar um mundo amoroso. A gente já falou sobre isso, eu não vou me estender, a aulinha sobre coração está lá, mas a título só de lembrança, nós enfatizamos muito o aspecto de que amor, né, é o resultado, né, da ação do coração nesse impulso de buscar alegria através de amar. Quando ele tem que amar para encontrar alegria, inevitavelmente surge como um subproduto desse impulso a necessidade de ter um objeto para amar e obter alegria a partir de. Percebe? Então é um processo quase que consequência, é um subproduto. O impulso de buscar alegria através de amar vai gerar o subproduto, necessidade de ter um objeto para amar, né, e sentir alegria. Percebe? Mas a gente já falou sobre isso, eu não vou me estender aqui agora, tá bom? Deus queria alegria e conforto. Os seres humanos foram criados como objetos parceiros de amor de Deus e todas as coisas foram criadas como objetos parceiros de amor dos seres humanos. Deste modo, o propósito para o ser criado, para nós, seres humanos, é que devemos amar uns aos outros e amar todas as coisas, dando alegria e conforto a Deus. A gente não vai se estender muito nessa discussão aqui, mas aqui já abre alguns precedentes e direcionadores até para a nossa própria reflexão, quando nós observamos que se o ser humano tem um propósito tão peculiar e tão aperfeiçoado, tão minucioso, tão elevado, é lógico que isso vai demandar do ser humano também algumas
ações, alguns valores, algumas características. Eu volto a enfatizar, esse primeiro capítulo que a gente continua estudando, Teoria da Imagem Original, nós estamos estudando sobre Deus, mas é inevitável a gente fazer analogias usando o ser humano para tentar entender como funciona isso em Deus e, obviamente, também fazermos as reflexões que são necessárias serem feitas, né, acerca do quanto realmente nós estamos em conformidade com esse aspecto e quanto a gente está destoando, né, desse padrão. Né? Mas isso é ao longo da nossa discussão. Vamos para a próxima tela? Sun San interno como sujeito. Então, só para a gente posicionando, né? O que é o Sun San interno? Né? Só para lembrar, ele vai citar, eu não vou ficar exemplificando porque o texto vai falar. Então, vamos lá. Na base de 4 posições de desenvolvedor interna, o Sun San interno está na posição sujeito. Sun San interno basicamente consiste do quê? Intelecto, emoção e vontade. Essas 3 faculdades não são independentes uma da outra, né? A gente estudou, a gente explicou quando estudamos lá o Sun San interno, o Ryu San interno, né? Intelecto, emoção e vontade. Falamos bastante do intelecto quando falamos sobre o processo de percepção, entendimento, racionalização e através desses processos a formação de novas ideias, novos conceitos, princípios e leis, né? Então, basicamente, a gente deu bastante ênfase no intelecto, mas cada um tem o seu aspecto, tem o seu valor como objetivo, né? Até na sua tela já aparece, né? Os valores correspondentes, verdade para o intelecto, beleza para a emoção e bem para a vontade. Mas o importante, talvez, nesse momento, é enfatizar isso, que são faculdades específicas com funções específicas que buscam valores específicos, mas que na verdade, na prática, na operação, essas faculdades estão integradas, elas funcionam como um todo. Né? São 3 características, são 3 nuances, né? São 3 facetas, né, do Ryu San interno, perdão, do Sun San interno, mas na operacionalização elas estão muito integradas, totalmente integradas, perfeitamente integradas. Essas 3 faculdades não são independentes uma da outra, mas ao invés estão mutuamente conectadas. Essas 3 faculdades unidas da mente, foram mobilizadas para a formação da base 4 posições de desenvolvedor interna no Sun San de Deus. Então, basicamente, aí só para vocês entenderem o que ele está querendo dizer graficamente. Quando nós estudamos lá o aspecto da imagem divina, nós falamos que a imagem divina de Deus é constituída de Sun San e Ryu San. Nos estendemos na discussão de Sun San quando mostramos a dualidade que existe dentro do Sun San de Deus. Ele tem um aspecto mais interno, denominado Sun San interno, onde estão presentes essas faculdades de intelecto, emoção e vontade. E falamos também do Ryu San interno, um aspecto um pouquinho menos interno dentro do Sun San, aonde estão armazenados, depositados, arquivados todos os aspectos de leis, ideias, conceitos e princípios. O dar e receber, e a gente já falou sobre isso quando falamos sobre logos, a gente já citou alguma coisa sobre isso quando discutimos sobre criatividade. Existe dar e receber entre essas 2 faculdades, intelecto, emoção e vontade, ideias, conceitos, leis e princípios. O dar e receber dessas 2 faculdades vai estabelecer aquilo que a gente já falou, a título de lembrança, e nós vamos aprofundar mais adiante. Logos, vai surgir o logos, razão, lei. Lembra disso? Quem viu essa aulinha vai lembrar. Quem não viu, fica a dica. Assiste lá. Vamos avançar? Então, basicamente, né, ele vai formar desse jeito ali. Né? Eu trouxe aquela imagem lá da tela anterior, aonde aparece aí, ó, né, a base de 4 posições, o Sun San ali, as ideias, perdão, Sun San interno, intelecto, emoção e vontade. O Ryu San interno, ideias, conceitos, leis e princípios, estabelecendo dar e receber. Centrando no propósito, vai fazer surgir um novo ser. Não união como está aí na tela. Um novo ser. Beleza? Esse união que está aí na tela não está certo. A pessoa que fez esse gráfico errou, né? Sou eu mesmo. Vamos avançar? O que é então esse Sun San interno seguindo nessa discussão? Quando entendemos as 3 faculdades de intelecto, emoção e vontade desta forma, compreendemos que os 3 valores, verdade, beleza e bem, os quais correspondem, né, respectivamente aí às faculdades, também possuem alguns elementos comuns entre si, entre eles.
Além disso, as três principais áreas da cultura, a área acadêmica, a área artística e a área da religião e moralidade, as quais correspondem respectivamente também aos três valores de verdade, beleza e bem, né, também tem um elemento entre eles. Deste modo, né, a gente tem que notar que há áreas intermediárias entre essas três principais áreas mencionadas. O pensamento da unificação, quando a gente falou sobre essa posição trina da mente, né, dessas três funções da mente, dessas três funções do Sun San interno, basicamente a gente vai observar que em busca desses valores correspondentes, ela vai desencadear no desenvolvimento da história, no desenvolvimento social humano, áreas bem peculiares. Então, quando o ser humano usa o seu intelecto na busca da verdade, a gente observa que a sociedade, na vida social humana, a gente desenvolveu a ciência, a tecnologia, né, o conhecimento como um todo, né, que nos permite compreender e aprimorar a compreensão sobre verdade, correspondendo ao bem, né, seria o aspecto ali de vontade. A vontade buscando o bem vai enveredar na área cultural, na esfera cultural da sociedade humana, onde vão estar vão estar enfronhados ali religião e moralidade. E o aspecto de emoção ali que busca o belo, basicamente a esfera cultural que vai abraçar essa característica do ser humano, né, num escopo mais amplo da sociedade, num aspecto cultural da sociedade, são as artes, né, a esfera artística. Então, basicamente, a gente vê que são áreas aparentemente estanques, distintas, inacessíveis e não intercambiáveis, né? Não são cambiáveis. Não, na verdade não é. Tal como intelecto, emoção e vontade, bem, verdade e beleza são interconectadas, essas esferas culturais precisam encontrar pontos, e é esse o propósito da nossa discussão. O objetivo do pensamento de unificação sempre é propor solução para problemas reais que afligem a sociedade humana. Vamos avançar? Sun San interno, então, é a união de mente espiritual e mente física. Eu não vou me aprofundar nessa discussão, ok? Minha sugestão, como eu já fiz, é a leitura do pensamento de unificação. Eu trouxe um trechinho só a título de você começar a se posicionar em relação àquilo que nós, porventura, já tenhamos estudado no princípio divino, no aspecto teológico, né, dos ensinamentos do reverendo Dr. Samya Moon. Então, ali ele usa bastante esse aspecto, né, mais teológico de mente espiritual, corpo espiritual, vida eterna. O pensamento da unificação vai falar sobre isso? Sim, está lá no texto. Eu não vou me aprofundar nisso, eu só estou trazendo aqui a título de um insight para você começar a fazer as conexões do que nós estamos estudando ao falar um pouco mais aprofundadamente sobre Sun San interno e Hyun San interno. Então ali ele diz assim, ó, as três faculdades de intelecto, emoção e vontade não estão separadas uma da outra, mas ao invés estão unificadas. Na epistemologia do pensamento de unificação, um capítulo bem mais adiante no livro, que nós vamos chegar lá, se Deus quiser, esse Sun San interno, unificado, é chamado percepção espiritual. Percepção espiritual é a faculdade unificada de cognição, que está centrada na mente espiritual. Beleza? Vocês devem estar agora se perguntando, não, nós vamos agora aprofundar isso. Não, não vamos aprofundar isso agora. Tá? Precisamos primeiro sedimentar bem claramente como funciona essa estrutura das bases de quatro posição. Ainda temos vários aspectos ainda a serem estudados, como por exemplo a ação, origem, divisão e união. Mas neste momento a gente só vai começar a dar uns toques, né, de que realmente essa realidade espiritual, ela é um processo também. Ela não é nada transcendental, fenomenal. Não, existe um processo, esse processamento das funcionalidades da mente em Deus, a imagem original. E também depois, no ser humano, lá no capítulo 3, natureza humana original, a gente vai conseguir perceber, entendendo como funciona, aonde vai entrar esse processo de cognição. O que realmente é a cognição espiritual e o que é cognição física? Tem diferença? Tem diferença. Quais são os elementos que nós devemos priorizar nesse processo de percepção, entendimento e racionalização espiritual? Para fazer a cognição daqueles elementos que devem ser únicos, absolutos, eternos e imutáveis. Estou só
fazendo propaganda do produto, mas não vou mostrar ele ainda, né? O carro ainda não está lançado e epistemologia é um capítulo bem mais adiante, né? Só a título de mencionar, tá bom? Vamos avançar? O Hyun-san interno. Então agora o elemento o objeto ali, né, na base de 4 posições, falamos ali do propósito como centro, falamos do Sun-san interno como sujeito, vamos falar agora do Hyun-san interno como objeto. O que é o Hyun-san interno? Permita-me explicar então os elementos de Hyun-san interno em relação à criação. Que tipo de papel o Hyun-san interno desempenha na criação de Deus? Falando figurativamente, ele executou o papel de um molde. O pensamento da unificação usa essa expressão molde. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Para facilitar você entender isso. O que eu não vou me delongar aqui agora é refazer aqueles conceitos que a gente já fez, aonde eu disse lá no estudo de Hyun-san interno que Hyun-san internos são as características de leis, ideias, conceitos e princípios. Eu não vou voltar a isso. Nós vamos agora, como o livro quer dizer ali nessa base de 4 posições, desenvolvedora interna, qual é o papel do Hyun-san interno? Ele disse que o papel é um molde. O que é um molde? Vamos ver o que ele quer dizer com isso? O molde pode ser entendido como um recipiente no qual o metal derretido é derramado a fim de fazer determinado produto metálico. Pode-se dizer então que o Hyun-san original, ou a pré-energia, corresponde a esse metal derretido durante o processo da criação de Deus. Entendeu? O que é o Hyun-san? O Hyun-san original. O Hyun-san original, quando a gente estudou lá, estudando a imagem divina, falando sobre Sun-san e Hyun-san, a gente disse que o Hyun-san original, o Hyun-san de Deus, ele basicamente é o elemento que vai dar origem à matéria. Né? É a pré-energia, né? A energia primeira que vai formar todos os elementos. E a gente também deu uma outra peculiaridade, né, enfática que o pensamento dá ao aspecto Hyun-san original, que é o potencial para um infinito número de formas. Né? Então esse aspecto da materialidade e da determinatividade, ou seja, essa potencialidade de assumir um infinito número de formas, é o que o pensamento de unificação, de forma sucinta, explica ser o Hyun-san. Só que esses elementos, né, a pré-energia, pré-matéria e o potencial para um infinito número de formas, ele precisa ser moldado. Né? Ele precisa ter esse molde. É por isso que ele diz, é por isso que o pensamento de unificação usa essa exemplificação de que o Hyun-san interno seria um molde. Por quê? O intelecto, a emoção e a vontade, buscando verdade, beleza e bem, vão pegar as ideias, conceitos, leis e princípios que estão no Hyun-san interno e, usando criatividade, impulsionado pelo desejo de sentir alegria através de amar e por conseguinte encontrar um objeto para amar e sentir alegria, né, ele vai começar a prototipar. Ele vai começar a desenhar, né, elaborar projetos. Né? É o exemplo do prédio que eu dei em várias aulas e tenho repetido ele em todas elas. Né? O que você precisa para fazer um prédio? Eu preciso primeiro saber quantos andares, né? Quantos quartos, vai ter elevador, vai ter escada, vai ser com janela, alumínio, papapá. Enfim, eu preciso definir, e quanto mais eu vou definindo, mais aprimoradamente esse projeto vai adquirindo detalhamentos. A minha descrição desse projeto vai se tornando muito elaborada ao ponto de eu dizer tipo de parafuso, é o tipo da madeira, é a cor da parede, enfim, né? A planta completa, para que eu possa realmente fazer o edifício, ela tem que ter esse grau de requinte. E isso nós chamamos de Hyun-san interno. Isso nós chamamos de molde. Né? Ele vai jogar esses elementos dentro desse molde. Eu vou pegar ideias, conceitos, leis e princípios com intelecto, emoção e vontade, dar e receber, e vou fazer um projeto. O novo ser criado na base de 4 posições interna, desenvolvedora, é um novo ser substancial? Não, eu estou ainda transitando dentro do Sun-san. Dentro do aspecto, se eu pegar o homem como ser humano, dentro do aspecto mente, minha mente, intelecto, emoção e vontade, trabalhando com as minhas ideias, conceitos, leis e princípios, me permite projetar.
eu vou projetar um prédio. E na hora de projetar esse prédio, eu vou ter ele muito detalhado, mas eu já tenho o prédio substancial? Não. Eu tenho o prédio protótipo. Perdão. Eu tenho o prédio planta. Né? Eu posso até fazer uma maquete, né? Que é uma visão micro, né? Do que vai ser o macro quando ele estiver pronto. Então percebe que nessa fase, base de 4 posições, desenvolvedora interna, tudo que eu vou gerar como resultado, esse novo ser que eu vou gerar como resultado, nem cheguei nesse item ainda, mas já estou usando esse argumento aqui para, né, lá na frente a gente pode avançar mais rapidinho, mostrar para vocês. O resultado é um novo ser, mas na base de 4 posições internas, não é um novo ser substancial. Por mais que ele seja uma maquete, por mais que eu consiga botar ele num programa e ele consiga virar ele tridimensionalmente para eu poder ver por cima, por baixo, dos lados, para lá, para cá, girar, entrar dentro dele, né, simular que eu estou dentro do prédio. Hoje a gente tem uma série de ferramentas virtuais que nos permite fazer isso. Ainda assim, não é o prédio. Ainda eu estou na esfera base de 4 posições, desenvolvedora interna. Inevitavelmente vai já desencadear a externa? Não. Esse exemplo do prédio já me permite dizer, não, eu ainda vou precisar fazer o quê? Depois de ter esse projeto pronto, passei dessa fase. Sai desse escritório, né, que seria o escritório de planejamento, engenharia, creio eu, né, não é a minha área, mas enfim. Aí você vai pegar esse projeto, é o escritório de engenharia, de planejamento, de arquitetura que vai... Não, é um outro departamento, é um outro escritório, é uma outra empresa muitas vezes, né? Então percebe os dois momentos bem distintos. A base de 4 posições externa, nós vamos discutir ela na próxima aula, mas eu quero que você perceba. Por que o pensamento da unificação diz que são uma coisa, outra coisa, outra coisa? Primeiro acontece a interna, depois, na sucessão? Não, automaticamente? Não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu já tenho o projeto? Aí sim, vamos realizar ele. É fácil de fazer? Não. Nossa, agora que vem a pior parte, né? Não sei. Eu acho que a pior parte é juntar os ingredientes, o material, as pessoas, horas de trabalho, maquinário, etc, etc, etc. Beleza? É uma exemplificação aqui para tentar ajudar você a compreender do que nós estamos falando ao estudar base de 4 posições desenvolvedora. Ela sempre vai procurar, e uma das características fundamentais é isso, o desenvolvimento ele tem movimento, ele é contínuo. Temporalidade, você pega, por exemplo, prédios que eram construídos na Idade Média, há uns 200 anos atrás, as bases de engenharia talvez sejam as mesmas, similares, não sei, né, não é minha área, mas as bases arquitetônicas com certeza não são, né, a gente observa estilos diferentes na forma de se construir, os tamanhos das janelas, enfim, né, uma série de fatores que vai mostrando temporalidade, que vai dando a percepção de que esse processo é um processo contínuo de aprimoramento, de desenvolvimento, de evolução. Todas essas palavras, elas são sinônimas ao nos referirmos da base de 4 posições desenvolvedora. Interna, né? Sempre observando, nós estamos falando da interna, aquela que ocorre dentro do Sun-San. Vamos avançar? Então o molde do Hyun-San interno não é simplesmente um molde relacionado com aparências externas, né? Toda essa exemplificação que eu dei aqui é só a título de analogia mesmo, né? Como no caso de um molde artificial, né, que ele mencionou ali. O molde de Hyun-San interno é amplamente mais detalhado e inclui também estrutura interna. Por exemplo, o molde para a criação de um corpo humano físico inclui a estrutura intimamente interna de vísceras, órgãos, tecidos e células. O molde de Hyun-San interno é composto de ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos. Então, não é simplesmente aquele exemplozinho que ele deu ali de que seria num processo de fundição do metal, você faz um molde que aí você joga lá, o metal vai ficar redondo, quadrado, triangular, elíptico, enfim. Né? Não é só a aparência, não é só a forma, mas os conteúdos. Então por isso que eu falei, né, quando eu mencionei ali sobre a prototipagem, ou planejamento do edifício, o grau de detalhamento. Então você imagina Deus, né, sentado na sua prancheta, usando o seu programa lá de tecnologia, planejando o ser humano. Quantas células, né, veias, artérias, vasos sanguíneos, até os mais minúsculos, né, que vão por todos os cantos do corpo, enfim, quanto detalhamento. Essa é a característica do Hyun-San interno, aonde estão leis, ideias, conceitos e princípios matemáticos essenciais para se construir
todo o universo. Tudo que existe foi criado a partir dessas mesmas ideias, conceitos, leis e princípios que estavam na mente de Deus, no seu Hyun-san interno, antes da criação, a priori. E nós, seres humanos, portadores da criatividade, aulinha da criatividade, quem não assistiu, também temos a posteriori, ideias, conceitos, leis e princípios com os quais nós podemos continuar estabelecendo base de 4 posições desenvolvedoras internas. A nossa capacidade de planejamento, desenvolvimento, pensamento, elucubração, enfim. Ok? Vamos lá. Avançando. O que é, então, ação dar e receber interna? Entre esses elementos, Sun-san interno e o Hyun-san interno. Uma base de 4 posições desenvolvedora interna é formada no Sun-san através da ação dar e receber interno, centrando lá no propósito de trazer à luz um novo ser, que é o resultado. Essa ação do receber vai ser realizada entre sujeito e objeto, que no caso ali do Sun-san vai ser o Sun-san interno e o Hyun-san interno. Beleza? Tá claro, né? Só que eu gosto de enfatizar essa parte que está grifada ali, ó. A ação dar e receber interna, centrada no propósito de criação, é o pensamento, é o planejamento que ocorre na mente de Deus. E na natureza humana original, lá no capítulo 3, também vai ocorrer na mente humana, tá? Mas nós estamos falando da imagem original, nós estamos falando de Deus. Não vou aprofundar nesse item, eu peço novamente. Depois pega o livro do Pensamento da Unificação, estuda, porque ali ele vai se delongar e vai se aprofundar nessa discussão. E se eu fizesse isso aqui, 3 horas seria insuficiente para a gente conseguir explorar adequadamente todo esse conteúdo. Então, por favor, eu peço para você, leia o livro, tá? Eu vou só mostrar, eu estou dando as ênfases. O pensamento e o planejamento, ele é o quê, então? Ele é a ação dar e receber. É isso que ocorre. Quando o meu Sun-san interno, intelecto, emoção e vontade, estabelece dar e receber com o Hyun-san interno, ideias, conceitos, leis e princípios, isto é pensamento. Estou generalizando, ele vai fazer um detalhamento muito mais aprofundado, leia no livro. Mas ele vai fazer pensamento, ele vai fazer planejamento. Então, ao planejar a ação, planejar a conjugação do verbo, eu planejo, tu planejas. Qual é o resultado do processo de planejamento? Eu tenho um propósito no centro. Usei verdade, beleza e bem. Leis, ideias e conceitos. Pensamento, qual é o resultado dessa base de 4 posições? O resultado é um plano. É um projeto. Nós já falamos sobre isso ao estudar caráter divino. É um logos. É razão-lei. É a planta do edifício. É o protótipo que eu vou depois, quando eu for fazer, e eu vou fazer isso intencionalmente, planejado, eu vou fazer o edifício, né? Eu vou criar o ser humano, né? Como Deus fez lá na criação. Mas é um outro momento. Nesse momento eu tenho projeto. Qual é o resultado? Projeto. É um plano. O resultado do pensamento, do planejamento, é um plano. É logos. Tá percebendo? Aonde se produz logos? Como se produz logos? Essa é a ênfase, tá bom? Então, tipos de dar e receber, aqui eu trouxe alguma coisa, por isso que eu falei. Né? Fica a dica, depois dá uma lida no livro, porque eu trouxe alguns trechinhos, mas algumas ideias para vocês já pensarem. Olha só, ele diz assim, tipos de ação dar e receber interno. Então, o que ocorre lá entre o Sun-san interno e o Hyun-san interno dentro do Sun-san original, na imagem original, em Deus. Existe esse dar e receber. Isso se chama operação de ideias. O que são? Ou o que é operação de ideias? Vamos ao texto? Pensamento é constituído pelas funções de mente, como memória, reflexão, julgamento, interesse, planejamento, opinião, entendimento, imaginação, conjectura, inferência, esperança, meditação, interpretação e assim por diante. Porque a lista de verbos que eu posso colocar aqui é quase infinita, no que diz respeito ao funcionamento, as funções da mente de Deus, as funções da mente do ser humano criado à imagem de Deus. Pensamento pode também, por sua vez, ser classificado basicamente em 3 categorias. Presta atenção.
Pensamento sobre passado, ou seja, né, ele vai detalhar ali pensamento sobre presente e pensamento sobre futuro. Pensamento sobre passado basicamente está relacionado com memória, né? O pensamento sobre presente basicamente está relacionado com a opinião, a inferência, o entendimento e assim por diante. Perdão. E o pensamento sobre futuro está relacionado com planejamento, esperança e assim por diante. Não vou me aprofundar nisso, eu estou dizendo, né? Aqui o pensamento de unificação se debruça demoradamente para falar exatamente sobre como isso é complexo em Deus, né? A personalidade, a personificação do ser Deus no seu processo de operar ideias. Desta forma, com memória, com reflexão, com julgamento, interesse, enfim, todas essas e tantas outras que a gente nem mencionou são funções da mente de Deus. Deus fez todas essas inferências com esperança, com planejamento, utilizando experiências anteriores e aplicando novos aprimoramentos através de ideias e conceitos. Então percebe que é um processo, esse dar e receber, essa operação de ideias entre função interna, intelecto, emoção e vontade, em função interna, ideias, conceitos e princípios, é um processo complexo. Para que você prototipe, para que você chegue no ponto de ter um projeto, ele é um processo complexo. Não é tão simples assim, é importante e o livro se debruça. E esse ponto aqui ficaria muito extenso, por isso eu sugiro, né? Depois dá uma lida lá, porque realmente o conteúdo é muito bom. Mas para não nos estender, né, eu me comprometi a passar a linha geral, então vamos avançar. Então, falamos ali, né, ação da receber interna, né, ele vai voltar a falar ali, propósito é o centro. Então, pensamento é uma ação de dar e receber ocorrendo na mente, e a ação da receber está centrada no propósito. Entretanto, nos seres humanos, a referência que é importante é sempre fazer a referência aos seres humanos, porque é aqui que nós vamos encontrar problemas reais que precisam ser solucionados, não é? A questão humana. Então vamos lá. E o pensamento, então, nos seres humanos, normalmente, frequentemente, ele é vago, não tendo um propósito definido. E principalmente não tem propósito comum. Cada um tem o seu propósito único, individual, egoísta. Em contraste, em Deus, o Criador, o pensamento está baseado no projeto desde o início, de forma inabalável, imutável, porque ele está sempre baseado no propósito estabelecido originalmente lá na base mantenedora de identidade, centrada no coração. Um coração cujo impulso é amar e sentir alegria, encontrar um objeto para amar e através do qual sentir alegria. É um impulso incondicional, não há condição, não há limite, não há, né, parâmetros que vá limitar e balizar. Ele é incondicional, ele é ilimitado, ele é abundante. E por isso ele acaba estabelecendo um propósito que é, por consequência, acaba também recebendo aquelas características do coração, né? Único, absoluto, eterno e imutável. Mas enfim, né? Vamos seguir ali. Então, em contraste, em Deus, o Criador, o pensamento está baseado no propósito desde o início. Esse é o propósito de criação, que nunca mudou, nunca vai mudar, e que por mais que demore, que mais que use o aspecto de esperança, né, ainda permanece o mesmo. Propósito para o todo e propósito para o indivíduo, que está baseado no coração. Anterior ao pensamento na criação de Deus, da criação de Deus, a base de 4 posições centrada no coração, a base de 4 posições mantenedora de identidade, né, tá ali, foi formada em Deus. Sendo que o coração é um impulso emocional irreprimível, ele não pode evitar estabelecer o propósito de criação. É inevitável. Lembra que eu falei? Estou enfatizando novamente. O coração diz, quando ele tem esse impulso, ou basicamente ele é esse impulso de buscar amar para sentir alegria, inevitavelmente o subproduto dele é encontrar um objeto. Tem um objeto? Não tem, então eu tenho que criar. Estabelecer o quê? Propósito. O propósito é uma consequência inevitável, é uma condição sine qua non, né? É o subproduto, é a sombra projetada pela manifestação do coração. Não tem como dizer, o coração, o propósito. Eu posso tirar um, jogar fora e o outro vive sozinho. Não, eles estão intimamente relacionados, né? Coesos. Mas enfim, vamos lá. A base de 4 posições desenvolvedora, então, ela foi formada na base dessa base de 4 posições mantenedora de identidade. Né? Acabei de falar, né? O propósito ele é resultado
do impulso do coração. Inevitavelmente ele surgiu como subproduto do impulso de encontrar um objeto para amar e sentir alegria. Por isso, estabeleceu-se um propósito. Então, por conseguinte, se eu botei como centro da base de quatro posição propósito, ela passou a ser uma base desenvolvedora. Percebe? Né? Que ela é um resultado. Então lá, em outras palavras, a base de quatro posições mantenedora de identidade, que tem aquela característica que a gente já enfatizou, né, imutabilidade, caráter absoluto de Deus, permanece com a base, né, a retaguarda, o background, né, da base de quatro posições desenvolvedora, mesmo depois da sua criação. Seguindo, assim o planejamento ou pensamento de Deus foi feito centrado no propósito e no coração. Este é um ponto muito importante, sendo que se torna outro padrão para a resolução de problemas reais. Como eu já mencionei e tenho sempre enfatizado. Originalmente não é que fomos permitidos estar engajados em qualquer tipo de pensamento, mas ao invés estamos destinados, planejados, prototipados. No nosso descritivo de fábrica, no manualzinho de operação, tá lá, vai ler o seu manualzinho. Está lá dizendo qual é a forma, qual é o caminho. Tem lá, tá lá. A gente não lê, né? A gente pega o manualzinho e sai tentando fazer funcionar na marra, né? Enfim. Mas vamos lá. Mas ao invés estamos destinados a pensar somente, apenas exclusivamente motivados pelo coração e para a realização do propósito de criação. Esse deve ser o motivo, a força motriz que move o ser humano. Assim, a fim de resolver a confusão social atual, precisamos abandonar nossas maneiras autocentradas e arbitrárias de pensamento e retornar para a forma original. Pensar e agir a fim de realizar o propósito de criação, ou em outras palavras, realizar o reino do céu. Então percebe que o reino dos céus, ele é um reino onde basicamente, se você pegar ali de uma forma muito sucinta, ele está dizendo que você pensa e age de forma equilibrada. Né? Existe interação, existe congruência entre o que você pensa e o que você faz. E esse pensar não é um pensar vago, não é um pensar autocentrado, não é um pensar ou um planejar, né, ou qualquer outras faculdades que a gente mencionou ali anteriormente, autocentrado. Existe propósito, um propósito geral, um propósito que está lá contido em ideias, conceitos, leis e princípios gerais que estão presentes e que o universo funciona muito bem, obrigado. A gente só precisa entender, usar a nossa capacidade, né, mental, através das faculdades de intelecto, emoção e vontade, encontrar verdade, beleza e bem, usando leis, ideias e conceitos e princípios e construindo protótipos. O reino dos céus, quem vai prototipar o reino dos céus? Deus tem o protótipo geral, mas nós, seres humanos, somos aqueles encarregados com a capacidade criativa e com todo esse potencial, os seres criados para prototipar o reino dos céus de forma funcional, esmiuçada e detalhada, cotidiana. Quem sabe da minha necessidade diária sou eu. Entendeu? Mas eu tenho que fazer isso usando os aspectos originais. Como funciona na imagem original? Na imagem original funciona muito bem. Em Deus funciona muito bem. O universo funcionaria muito bem se nós usássemos essas regras. Mas enfim, não quero me estender aqui, vamos avançar. Qual é o resultado? Um plano como resultado. Lembra? Eu já mencionei isso anteriormente. Aqui eu posso até passar meio rapidinho, né? Qual é o plano que deve ser estabelecido como resultado da formação da base de quatro posições interna? Na sessão anterior, a ação da área ciberinterna, que eu já mencionei aí, explicamos, né, o planejamento como pensamento. Lembra que a gente mostrou aquela ação da área receber ali mostrando operação de ideias e todas as possibilidades dentro dessa operação de ideias, entre Sunsan interno e Ryunsan interno. Agora, então, a gente precisa entender o que é esse plano, né, como resultado do pensamento. Então, o plano basicamente se refere à palavra. O plano basicamente se refere ao logos. Né? Está lá no estudo da conferência que a gente já fez, a aulinha que a gente já fez sobre logos, né? Como está escrito na Bíblia também em João 1, né? Quem já leu lá, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o universo foi feito por ele, estava com ele, enfim, né? A gente vai falar sobre isso, vamos avançar aí. Então, o logos como um pré-plano. Planejamento não é um plano, o planejamento é o processo, ok? Vamos por partes ali, né? Ele está dizendo, então, para a gente não fazer confusão.
Quando eu estou planejando, o processo planejamento, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando ideias, conceitos, leis e princípios a partir da perspectiva de intelecto, emoção e vontade, e o dar e receber disso vai me permitir construir um plano. O resultado é o plano, mas o processo, o dar e receber, a operação de ideias é planejamento. Então, no sentido estrito de um novo ser, no caso da base de 4 posições desenvolvedora interna, esse novo ser, o resultado dessa base de 4 posições é o plano. É o projeto, é o edifício. Lembra o descritivo do edifício ou qualquer outra coisa que você resolva fazer? Você tem que ter um projeto muito bem detalhado de como vai ser feito, quais os materiais, quantas horas, que máquina que você vai usar, enfim. Né? É assim que é feito o plano. É o bem? É um novo ser substancial? Ainda não. Mas eu tenho um mapa de como fazer. Né? Eu brinco às vezes, né, quando a gente fala, por exemplo, não, hoje está muito fácil cozinhar, né? Você pega programas de televisão ou mesmo pelo celular, você pega e baixa a receita. Se você seguir estritamente aquilo que está ali, do jeitinho que está ali, bem mastigadinho, tem muita probabilidade de dar certo. Tem muita probabilidade de dar certo. 100% também não. Pode ser que você resolveu trocar algum ingrediente ali por conta e risco e pode não dar muito certo. Percebe? Mas é isso. O plano, o projeto, né, o protótipo, o logos, ele é fundamental para que os seres criados substanciais, quando estudarmos a base 4 posição desenvolvedora externa, a gente possa entender que a gente vai levar esse projeto para a próxima aula. Tá? Esse projeto que a gente está fazendo aqui hoje, nós vamos usar na próxima aula, quando formos estudar base de 4 posições desenvolvedora externa. Beleza? Então, fechando esse parágrafo ali, ao invés é uma ação de pensamento, ou seja, uma ação do dar e receber, uma ação de operação de ideias. Já mostrei isso no gráfico, não vou me estender. Né? O logos, ou a palavra com a qual Deus criou o universo, é um novo ser. É um novo ser? Sim, você tem o projeto. Lembra do prédio? Você pode até fazer uma maquete. Lembra que eu fiz a ideia da maquete? Você pode até tornar ele palpável. Né? Nos programas hoje de computação aí que usam para fazer planejamento e projetos, você pode ver em alguns casos que eles colocam textura, então você consegue ver parede, porta, vidro, eles conseguem até botar, né, simular ali os móveis ali dentro para você ter uma noção de espaço, por questões ergonômicas, etc, etc, enfim. Né? Mas é o bem? É o prédio? Não, muito parecido. Né? É um novo ser, mas ainda a nível de imagem. Né? Ele não é substancial, ele ainda está em nível imagem. O logos, então, né, seguindo ali, essa explanação então está apoiada pela passagem bíblica que a gente mencionou ali do livro de João, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que se fez foi feito, né? Ou melhor, nada do que foi feito se fez, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Beleza? É a explicação acadêmica que o pensamento da unificação dá para essa explicação do logos. O logos era Deus e estava com Deus. Espera lá, fiquei confuso. Né? Era o próprio Deus? Não, espera lá, era, estava... Não parece que confunde? A linguagem, às vezes, teológica nos dá um pouco de confusão. Mas não é. É que ela é uma linguagem mais simplificada, é uma linguagem mais simbólica. Mas o pensamento da unificação mostra realmente que o logos estava com Deus. Ele é resultado de Deus. Ele é Deus fazendo, mas é um novo ser. E tudo que se fez foi feito a partir desse projeto. Primeiro ele estava com Deus. Entendeu? Então, está fora o que está escrito ali no João? Não. Né? Só está escrito numa linguagem teológica e simbólica. Né? Vamos avançar? Então, aí, só para esquematizar, né, a gente já mencionou, então o logo seria o quê? Mostrando de novo esse gráfico, né, tá aí na sua tela, base de 4 posições desenvolvedora, porque o centro é propósito, é interna porque está acontecendo entre Sun interno e Ryun interno, lá dentro do Sun, ainda dentro da mente, né? Vamos supor, se fosse em Deus, a mente, né? Essa analogia que a gente faz do ser humano. E aí o resultado, né? Qual é o resultado? O plano é o resultado, né? O novo ser que vai ter aqui é o projeto, né? É a planta do edifício, é o detalhamento descritivo do que você vai criar. Logos. Logos é o resultado, tá bom? Quem não viu essa aulinha, volta lá e assiste de novo, tá? Muito boa. Então, para a gente ir encerrando, já logos então como plano, a palavra com a qual todas as coisas foram criadas é um plano possuindo vida e vigor. É uma nova vida com estruturas exatas, uma ideia molde. Então você consegue ver vida. É o ser vivo? Não é o ser vivo, mas você vê vida. Por quê? Porque você planejou ele vivendo. Então,
O ser humano, você imagina Deus prototipando. Quando Deus tinha o protótipo finalizado, acabado, prontinho, né? Só botar no molde agora, né? Tá lá. Ele estava funcionando? Funcionava. Ele já tinha planejado pulmões, como seria a inalação, a transformação desse oxigênio, jogando ele através do coração no sangue, distribuindo e oxigenando cada única célula do corpo humano, enfim. Vida, vigor, não substancial. Percebe? Você tem que entender. Símbolo, imagem, substância. Substância é quando a gente for estudar na próxima aula, base de 4 posições, desenvolvedor externo. Agora nós estamos fazendo base de 4 posições, desenvolvedor interno, ou seja, nós estamos fazendo a imagem, o protótipo, o molde da criação. Beleza? Então vamos lá. Então uma ideia molde é um novo ser formado através da operação de ideias que é dada vida e assume um caráter dinâmico. Então, como uma nova ideia, que antes tinha um caráter estático, passa a assumir um caráter dinâmico, isso ocorre fazendo a passagem do primeiro estágio para o segundo estágio na ação da receber interna. Talvez você tenha ficado confuso, mas o que ele quer dizer com isso? Ele está falando que nós estamos passando da base de 4 posições mantenedora, tá? Aquela centrada no coração, para a base de 4 posições desenvolvedora. Agora, a base de 4 posições centrada no propósito. Então, essas são os dois estágios que ele menciona ali, tá? A base de 4 posições centrada no coração, mantenedora de identidade, por isso ela é estática. Aí eu preciso de um objeto que eu possa amar e que me dê alegria. Beleza? É estático isso. É estático. Qual é o detalhamento disso? Um propósito. Então eu vou estabelecer. Qual é o propósito? Eu quero ter um filho que seja igual a mim, que tal, e pai, vai fazendo o detalhamento. Percebeu? Esses dois momentos? Então é só título de ilustração. Quando você for ler no livro mais detalhadamente com calma, porque eu estou acelerando aqui, você vai perceber, ele vai falar 2 estágios. Quando ele falar 2 estágios, ele está falando passagem da base 4 posições mantenedora para a base 4 posições desenvolvedora. Tá bom? Vamos avançar? Então, basicamente, esses 2 estágios é esse momento que ele está falando ali, ó, base 4 posições desenvolvedora externa, ela vai surgir a partir exatamente disso que ocorreu. Ó. Nós tivemos a base 4 posições desenvolvedora interna, que nós fizemos aí, o propósito, né? Um san interno, intelecto, emoção e vontade, um san interno, leis, ideias e conceitos. Prototipamos, fizemos o planejamento aqui, né? Ideias, operação de ideias, planejamos, fizemos o projeto. O logos vai vir para cá. Lembra que nós já fizemos essa comparação dizendo que tudo isso é isso aqui? Então o logos é o projeto que agora eu tenho o propósito. Qual é o propósito? Construir o prédio. Eu vou reunir, né, pré-energia, elementos materiais, o potencial para um infinito número de formas e vou construir esse novo ser, agora substancial. Mas isso é assunto para a próxima aula, beleza? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Fica o nosso compromisso aí para dar sequência no estudo, tá bom? Até a próxima aula então. Até mais. Tchau, tchau.